Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós temos uma aula de correção. Como toda aula de correção, a gente começa com uma mensagem. E a mensagem de hoje diz o seguinte: o que você sabe lhe ajudou a chegar até aqui, mas é justamente o que você não sabe que levará você adiante. E como a gente precisa estar sempre seguindo adiante, a gente precisa estar o quê? Buscando conhecimento, buscando informações, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente cresça, né? E aprenda mais. Então vamos seguir aqui, né? Na nossa aula número 15. Aqui nós vamos fazer a correção do sexto ano do capítulo 7. Então todas as atividades do capítulo 7, nós vamos fazer a correção nessa aulinha de hoje, tá bom? Então esse capítulo 7, ele é aquele capítulo que fala assim, ó: os fenícios e os persas. São duas civilizações muito importantes que a gente trabalhou, né? E que vêm juntas, né? Trabalhando juntas num capítulo só, tá bom? Então hoje nós vamos fazer a correção desse material aí. As atividades, elas vão iniciar na página 133, tá bom? Então a gente começa nessa página aí as atividades. E a primeira questão fala assim, ó: no Brasil, né, os estados litorâneos têm, né, na sua maioria, sua capital voltada para a costa brasileira, tá bom? O que favorece as atividades turísticas, mas também a importação e a exportação, né, devido aos portos. Os fenícios, na antiguidade, eram conhecidos como os povos do mar, embora a Fenícia fizesse fronteira com outros povos. Reflita e comente sobre essa denominação. Qual era a denominação que ele está colocando aí? Era justamente dos fenícios serem aí esses povos, né, voltado aí para o mar, né, o povo voltado aí para o mar. Então, o que isso tem em relação? Como é que eles conquistaram aí, eles conseguiram essa denominação? Então, isso se dá justamente pela posição geográfica, né? E isso aí é um ponto, realmente, para a gente poder analisar de acordo com essa definição. Então, a posição geográfica da Fenícia ia ser um dos pontos. Por quê? Porque era voltada para o mar Mediterrâneo, como a gente já comentou em outras aulas. Influenciou, né, o desenvolvimento de técnicas de navegação bastante úteis, tá bom? Essa grande capacidade fez com que, né, sua economia se baseasse no comércio marítimo, né, com rotas para o Egito e também algumas cidades gregas, né? Então a gente vai entender que essa denominação dos povos do mar, né, se dá justamente, turminha, por conta desse grande comércio que era feito a partir do mar. Então, os fenícios, eles eram um povo, né, voltado realmente ao comércio. E esse comércio dependia, né, diretamente a essa questão, né, com o mar Mediterrâneo. Então, por isso, né, que eles ficam conhecidos na história com essa denominação, tá bom? E aí o comércio pelo mar era bastante rápido, né? Era bem mais rápido do que o comércio feito por terra, tá bom? Então, essa daí é a colocação que vocês vão ter aí que observar. A aula de correção tem aquela aula mais extensa. Vocês vão pausando, vão voltando sempre que for necessário. Faça uma correção por páginas ou faça aí no completo, o capítulo aí completo, como vocês aí achar melhor. Mas o importante é fazer, tá bom, turminha? Então vamos seguindo aqui. Na questão 2 diz assim, ó: como os fenícios se organizavam politicamente, tá bom? Como era a organização política desse povo? Então, na Fenícia não existia um estado organizado de fato, tá bom? Eram cidades autônomas, tá bom? Que só se unificavam em tempos de guerra ou em graves crises políticas e econômicas. Então a gente não tinha um estado constituído. Cada cidade tinha sua organização e sua forma de lidar. Mas quando existia alguma ameaça, né, de invasão, de guerras, né, alguma crise muito forte, então eles se juntavam. Mas isso não era, tá bom, o tempo inteiro. Então é muito importante que vocês entendam isso. Quando, né, eles faziam esse processo de unificação, né, quando sua unificação era estabelecida, né, eles tinham a forma de uma república autocrata. A gente quase não sai aqui, ó.
uma república que como é que eu posso dizer? A elite era quem liderava, tá bom? Então, a gente precisa observar também essas questões. Então, nessa organização, a elite financeira, quando eles se juntavam, que isso era bem raro, né? A elite financeira quem governava, né? Quem administrava toda essa autonomia aí. Então, escolhiam aí quem era o que, né, tinha mais poder, principalmente financeiro, e ele ficava aí nessa organização. Cada cidade autônoma também tinha aí essa pessoa que ficaria à frente e que ia organizar, tá certo? Então, observem aí direitinho essas informações. Questão 2 aí concluída, a gente vai para a questão 3, que diz assim, ó. Quem era e qual a função dos sufetas? Olha a observação aí que a professora fazia aqui na questão anterior. Então, quem era e qual a função, né, dessa figura aí dentro da sociedade fenícia? O que eu quero que vocês observem aqui? A administração de cada cidade-estado na Fenícia cabia a 2 sufetas. Aí a gente entende, bom, então era dividido, né? Aí a função, sim. Então, como eram 2, né? A gente conhecia como um rei aí, né? Eleito, cabia a administração política e econômica. O outro, né? Cabia a função de uma organização militar. Então, para vocês entenderem, um sufeta ficava responsável pela questão política e administrativa, e o outro ficava aí responsável pela questão da organização militar. E assim, esses 2 faziam aí o controle e o governo, né, dessas cidades aí, estado, na Fenícia. Tá bom, turminha? Seguindo aqui, a gente vai para a questão aí da página 136, tá bom? Primeira questão. Ele diz assim, ó, cite 3 cidades-estado, né, da Fenícia, e indique a principal contribuição que esse povo, né, gerou aí para as civilizações posteriores. Então, era bem isso que a questão queria. Então, ele precisa citar 3 cidades-estados. A gente tem várias cidades, né, elas se organizavam em várias cidades, mas as 3 principais que a gente poderia citar aí, né, por questão de legado, por questão de informação, mesmo de localização, né, como rota mesmo e tudo mais, a gente poderia citar aqui Sidon, Tiron e Byblos. Então, essas 3 cidades eram as cidades, né, mais importantes ali na Fenícia, tá bom? A maioria das cidades fenícias tinham o comércio como sua principal atividade econômica. Eram grandes produtores de madeira, tá bom? Vidro e a púrpura de Tiron, tá bom? Seu principal produto, era o produto que eles ficaram conhecidos aí, né, em outras regiões, tá bom? E aí essa comercialização, tanto por terra, mas principalmente por mar, fez aí, né, e caracterizou toda a história dos fenícios, tá bom? Foi justamente por serem grandes navegadores e comerciantes que desenvolveram o primeiro alfabeto, também que é um grande feito, né, colocado para eles, tá bom? Então eles desenvolveram esse primeiro alfabeto e saíram aí divulgando. O nosso alfabeto, né, o alfabeto que a gente utiliza, tem muita influência desse primeiro alfabeto aí que foi criado aí pelos fenícios, tá bom? E divulgado aí para os demais povos. Então, esse detalhe aqui é muito importante e aí é uma das dos grandes legados que os fenícios deixam para as civilizações posteriores, tá certo? Vão observando aí, pausem, né, para poder copiar, né, rever o que você colocou nessa questão aí nas demais também. Vamos seguindo aqui na questão 2, diz assim, ó, entre os vários produtos comercializados pelos fenícios, né, um teve grande destaque. Qual foi esse? A púrpura. Né? Explique a importância dessa substância para a Fenícia. Na verdade, não era só para a Fenícia, era para todos os povos que os fenícios comercializavam. A púrpura era um produto muito valioso naquele momento, tá bom? Por quê? Porque dessa púrpura era extraída uma tinta de pigmentação vermelha, tá bom? Muito usada para tingir roupas, né? E os gregos adoravam. Por quê? Porque diferenciavam. Quem tinha o poder de comprar essa tinta, né, para poder tingir os tecidos, geralmente estava numa posição aí bem melhor na sociedade. Então, essa púrpura, ela era um produto assim muito procurado, né, e muito valorizado.
e deu aí também foi um dos caminhos, né, para a riqueza que os fenícios, né, conquistou aí durante esse período de dominação, tá certo? Esse produto, né, financiou o desenvolvimento de técnicas para a construção de embarcações e navegações, como eu falei para vocês, né? Como era muito, né, valioso, então daí vinham, né, a fonte de riqueza aí dos fenícios, tá bom? E só eles tinham esse material para poder comercializar. E os gregos, né, utilizavam muito e valorizavam demais esse produto, tá certo, turminha? E aí, bem como garantiu o início do processo aí da expansão comercial. Então, produto aí essencial para eles. Vamos seguindo aqui, ele coloca assim na terceira. Comente os seguintes legados dos fenícios para as civilizações posteriores. Aqui ele colocou a religião, né, e também a questão do alfabeto, que eu já comentei com vocês. Na A, né, quando ele fala a religião, como assim essa religião, né, deixou legado, a religião deles deixou legado para outras civilizações? Como assim? Os fenícios eram politeístas, tá bom? E desenvolveram sua religião pelo contato com os outros povos, tá bom? Em função do comércio que a gente já comentou. Deixaram como legado a importância dos sacerdotes, tá bom? E o estabelecimento, né, de formar cultos, né, de ter cultos aos seus deuses, principalmente aqui, né, nas cidades e estados. Então, a religião para os fenícios era muito importante, tá bom? Ter essa figura que iria direcionar na questão religiosa era um dos pontos que marcavam a sociedade, né, como a gente já comentou nas aulas, a sociedade fenícia, tá certo? Então, eles acreditavam muito nesse poder, essa figura, né, religiosa, como um guia, como uma pessoa que poderia liderar, né, em diversos momentos, e também, né, que esse Deus aí, né, representaria cada cidade-estado. Então, tinha um Deus para cada cidade-estado aí que ia, né, se identificar mais e cultuar de uma forma mais, né, fervorosa. O alfabeto, né, como eu falei para vocês, foi criado, né, para facilitar as relações comerciais, tá bom? Tinha por volta de 22 letras, tá bom? Essas letras eram todas, né, que a gente chama de consoantes, e a base para o alfabeto que a gente utiliza, né, que é o alfabeto latim, vem justamente desse daqui, tá certo? Então, o nosso português, que tem como base o latim, né, muitas palavras utilizando o latim, esse latim, né, esse alfabeto latim veio aí dos fenícios, tá bom? Que acabaram difundindo aí, divulgando esse alfabeto, né, por outros povos e outras regiões, certo? Então, a gente finaliza aqui, né, com essa questão do alfabeto, a parte que falava sobre os fenícios, tá bom? As questões que falavam, e aí a gente relembra a civilização fenícia. Agora, nós vamos começar na página 140, falando sobre os persas, tá bom? Outra civilização muito importante. Lembro que quando eu falei, né, expliquei para vocês, a gente trabalhou nas aulas, inclusive eu falava sobre essa importância aqui dos persas, por quê? Porque eles conseguiram dominar, né, muitas civilizações, tiveram uma expansão aí muito grande, tá bom? E também muitas contribuições, apesar da história, né, ser um pouquinho injusta com essa civilização e não dar tanto destaque, ok? Então vamos aqui seguindo, ele pergunta assim, a primeira questão, de onde, né, se originavam os persas? E qual sua localização geográfica? Olha aí as perguntas, as primeiras. Acredita-se que os persas se originaram no Planalto, né, do Irã, entre o Mar Cáspio, né, e o Golfo Pérsico. Isso por volta do ano aqui 6.000 a.C. Seu território fazia fronteira com o Golfo, né, Pérsico e a Mesopotâmia, né, a parte ali da Ásia, da Mesopotâmia. Mais precisamente aqui perto ali do rio Hindu. Então essa era a localização geográfica que a gente trabalhou, né? Eu posicionei, né, a partir de mapas e tudo mais na nossa aulinha. Então, pelas respostas que eu recebi, vocês conseguiram localizar bem direitinho. Foi uma das questões, né, que a gente não teve grandes problemas. Então, seguindo aqui, a gente vai, a segunda questão fala assim: os persas eram conhecidos, né, por serem guerreiros, tá bom? E por isso conquistaram aí muitos espaços. Tinham um exército bastante organizado, né? Mesmo assim, por muito tempo foram dominados, né, pelos medos.
A partir dessas informações, explique, né, o processo de unificação dos persas. É importante que a gente lembre, né, quem é que começa e organiza esse processo de unificação, que vai ser Ciro, tá bom? Ciro o Grande é que vai organizar essa unificação, tá bom? E é um processo aí, né, realmente que fica marcado na história dos persas e também marca, né, o período aqui de Ciro no poder. Mas os medos eram uns povos, né, de origem ariana que migraram para a Ásia Central, né, ali no Planalto iraniano. E lá se estabeleceram, né, todo com um domínio, né, estabeleceram ali todo um domínio sobre os persas. Então é importante que a gente observe que era um povo, né, que dominavam essa civilização, e isso durante muito tempo, tá certo? Essa situação de dominação dos medos começou a mudar com, né, o surgimento do líder militar Ciro o Grande, né, lá por volta, né, de 550 a.C. Sob sua liderança, houve a unificação, né, dos medos e dos persas, né, em um reino só. Então, unificaram-se a partir de Ciro. E aí Ciro, né, impôs essa derrota aos medos e colocou aí sobre uma dominação só, agora se denominando todos, né, persas. E aí ele faz o processo de começar aí essas grandes lideranças, né, persas, e também iniciar aí o processo de expansão, certo? Então essa unificação acontece sob a liderança de Ciro por volta aqui de 550 a.C., tá certo? E aí os medos perdem e são anexados ao território aí persa, né, que se sobressai a partir de agora. Continuando aqui, né, ele vai colocar aqui, ó, os reis persas ficaram conhecidos por sua grande capacidade militar, mais uma vez aqui focando, né, essa característica aí dos persas, e organizativa, mas também administrativa. Nesse sentido, como se deu o processo de unificação do território e a expansão política, né, dos persas. Então, os persas viviam no mesmo território dos medos, que a gente comentou anteriormente, durante séculos, e eram dominados por eles, tá bom? Foram dominados e assimilaram as técnicas e as táticas militares, tá bom? E de organização, que foram fundamental para que eles derrotassem no momento aí, né, da unificação. E aí, formando seu próprio império, que ficou aí, né, conhecido como o Império Persa. Ciro, né, comandou essa unificação, bem como iniciou essa expansão, além de unificar, né, conquistar ali outros povos. Por terem, né, aprendido essas táticas militares, desenvolveram uma cultura guerreira, né, e iniciaram sua expansão de forma consistente e rápida. Dominaram a Líbia, né, a Sarden, aqui, tá, o Mileto, todas as cidades gregas ali. A gente teve o processo de expansão na Ásia Menor, só para a Ásia Menor. Lembrando que a parte da Grécia continental eles não dominaram, né, nesse primeiro momento. A Fenícia, Síria, Palestina, Egito, né, todo esse processo ali foi conquistado pelos persas aí, tá certo? Ou seja, conquistaram vários territórios que a gente, né, muitas vezes nem imagina que foi de dominação desses povos. Seguindo aqui, turminha, a gente diz o seguinte, ó, na página 142, né, essa questão vai estar lá. Explique, a quem se destinava a expressão olhos e ouvidos aí do rei. E por quê? Né? Quem era essa pessoa que recebia essa denominação? E por que ela recebia, né? É isso que a questão pede aí, é isso que a questão quer que vocês, né, descrevam. Então, aqui, né, a gente já vai estar falando de um outro grande líder dos persas, né, que vai ser aí Dário. Então, Dário I, ele organizava essa estrutura administrativa a partir dessas figuras, tá bom? Então, o rei precisava designar, né, interlocutores entre as satrápias. O que eram essas satrápias? Eram justamente, né, como se fossem estados, tá bom? Divisão que ele fazia dentro do território persas. Então, cada uma dessa divisão, ele colocava, né, o que ele chamava aí dos olhos e ouvidos do rei, que era essa pessoa que tinha a função de observar e relatar absolutamente tudo a Dário, tá
tá certo? Então, mesmo que ele não estivesse presente, ele fazia, né, essa interlocução, ele fazia receber essas informações, além de cobrar e recolher os impostos e os tributos, tá bom? Que cada satrápia tinha que pagar a Dário, tá certo? Em outras palavras, cabia, né, a esses intermediadores, né, a fiscalização aí de toda a cidade, né, e passar tudo isso para o rei, né, em nome do rei. Tomava as decisões aí em nome dos reis. Seguindo aqui, ele pergunta assim, ó, o Império Persa atingiu, né, extensos territórios, né, aí dentro do seu processo, como eu posso dizer, desse processo histórico, ele conseguiu aí vários territórios, né, e organizá-los foi uma tarefa bem difícil. Explique a estrutura administrativa criada, né, pelo rei Dário. Como é que Dário organizou aí, né, para poder administrar todo esse território que ele conquistou? Então, quando ele chegou ao poder, Dário, né, na Pérsia, buscou administrar seu império, né, integrando política e economicamente todos os setores. De início, manteve a estrutura, né, dos próprios reinos conquistados. Então, ele só queria os impostos, ele não ia interferir na questão, né, estrutural do local. Conquistava o povo, mas não modificava a sua estrutura, ele só queria receber os seus impostos. Então, isso daí foi uma estratégia para que o povo não se revoltasse contra ele. Então, ele deixava todo mundo seguir aí sua estrutura livremente, criando unidades políticas chamadas aqui de satrápias, como a própria bem colocou anteriormente. Na prática, eram províncias administrativas, tá bom? Que era governada aí, né, por uma pessoa, uma figura, que era chamada de satrapa, tá bom? Então, o satrapa era o governador dessa província, vamos colocar assim, para ficar mais fácil vocês compreenderem, lembrarem, na verdade, vocês já compreenderam. Estabelecer, né, a função dele era estabelecer essa cobrança de impostos e tributos. A Pérsia, né, no momento de Dário, ficou aí, né, dividida, fragmentada em 23 satrápias, tá bom? Então, 23 aí províncias ele acabou organizando. Também criou estradas, tá bom? Reais. Essas estradas reais é aquela que facilitava o correio, tá bom? As informações chegarem. Por quê? Porque ao longo dessas cidades, né, reais aí, dessas estradas reais, ele colocava postos, né, para que esse correspondente, essa pessoa que ia com informação, a cada determinada, né, parada, ele ficava naquele local para poder se restabelecer e o comandante que estava naquele posto seguia com a mensagem. Então, o sistema de correio, nesse momento, avançou demais, né? Então, eu lembro que eu comentei com vocês nas aulas sobre essa temática, que era um dos pontos, né, que fez com que essa agilidade, né, e essa forma de informação chegasse, e aí os persas ficaram conhecidos com essa unidade, porque tudo chegava muito rapidamente por conta dessas estradas reais aí, né, criada por Dário, tá bom? Que ajudavam no comércio e na comunicação entre as satrápias, tá certo? E aí, na terceira questão, diz assim, comente em que se baseava, né, a forma de religião. Então, aqui está falando sobre a questão da religião, né, que era a Zoroastrismo, tá bom? Então, a forma de religião que eles tinham. Esse nome vinha a partir do profeta, tá certo? E aí, a crença era baseada na dualidade, que também não se diferencia muito do que a gente tem hoje, não. O que era essa dualidade? Turminha, a crença do bem e do mal, tá bom? Então, tinha aí, né, duas grandes figuras que representavam, uma representava o bem e a outra representava o mal. E aí você tinha, né, essa coexistência dessas duas criaturas, a partir da forma do entendimento religioso que eles têm, tá bom? Então, caberia a cada pessoa escolher o caminho aí que queria seguir. Então, era o livre aí arbítrio. Cada quem poderia fazer aí a sua maneira. Então, essa também aqui era a forma, né, de religião dos persas, que também era uma coisa que marca e caracteriza demais esse povo aqui, tá bom? Então, turminha, aqui a gente finaliza as correções do capítulo 7, que falava dessas duas civilizações muito importantes. Vejam que a gente relembrou aqui, retratou também algumas coisinhas que marcam, tá bom? Essas duas aí civilizações. Então,
Fiquem com Deus, aproveitem a aula, né? Aproveitem esse momento aqui de correção para relembrar algumas coisinhas, né? Até porque a gente tem aí daqui a pouquinho testagens, tá bom? Então, ó, pra tô morrendo de saudade e beijinhos. Até o nosso próximo encontro.